Fala, família da fé, tudo bem com vocês? Tudo legal? Eu sou o Douglas Vieira, nós estamos em mais um podcast, Fale Fé. E hoje na presença ilustre dos nossos pastores auxiliares aqui da nossa igreja, Josias e Giza Goulart. Oi! Oi! É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui e vamos junto aí conversar um pouco. Né? É isso aí. É nóis. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história deles e como eles estão se desenvolvendo aqui na nossa igreja. Bom, então já vamos começar, né? Mas antes de começar, eu queria lembrar você de um detalhe. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, lembre-se de se inscrever. Se ainda não ativou o sininho de notificação, ative, porque é importante, você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E, claro, não deixe de compartilhar a história dos nossos ministros aqui da casa com várias e várias outras pessoas, porque isso também é importante para o nosso canal e também é importante para edificar outras vidas dos nossos irmãos. Então, vamos logo começando. Quem é Josias e Giza? Quer começar? Pode começar. Posso começar? Pode começar. Sou Josias Goulart, né? Vou fazer 33 anos, dia 5 de setembro. Não fico triste, ganhar um presente. Pix. Pix, ó, de Deus. Mas cresci em um lar evangélico, né? Um lar cristão, né? Desde pequeno. E sempre tive o desejo, né? Trabalhei na metalúrgica, né? Por 10 anos. Aí depois saí, virei cabeleireiro. A minha esposa achou o que ele tá fazendo, mas era doideira, porque saí de um extremo completamente para outro. E agora a gente tá como auxiliar aqui, né, na igreja. E temos crescido cada dia mais. Eu acho que resumindo é isso. Não, conforme a gente vai conversando, a gente vai. Giza. Eu sou uma filha muito amada do papai. Como diz a nossa jovem Tatá, que eu sou uma das filhas favoritas. Não, todos nós somos filhos favoritos de Deus. E eu me sinto muito amada, muito favorecida. E esse fone tá caindo da minha cabeça. Muito favorecida por Deus, pelo Pai. E eu também nasci numa família cristã, né? E com o passar do tempo, a minha família acabou se desestruturando. Mas com 15 anos eu encontrei Jesus de novo. E aí sou esposa desse rapaz lindo aqui, maravilhoso. Vocês conheceram com qual idade? Nós nos conhecemos com 15 para 16, né? 15 para 16 anos. Legal. E como é que foi isso? Olha, foi bem do louco. Bom, nós tínhamos, né, 15 para 16 anos. A gente não recomenda que isso aconteça. Não é um parâmetro. Não é um padrão. Não é um padrão. É uma exceção. É uma exceção, exatamente. Né? E a gente cresceu junto na mesma igreja, no mesmo bairro. Né? A gente se conheceu lá. Meu pai sempre foi pastor de igreja, então ele vivia saindo de uma igreja para outra, né? Era a mesma denominação, tem várias igrejas, então eles às vezes tinham que cuidar outros lugares, em outros bairros. Então eu vivia sempre saindo de um lugar para outro. E aí, numa dessas vezes, nessas saídas, né, dessa vez que ele tinha que fazer ir para essa outra denominação, outra igreja ali, da mesma denominação, congregação, essa é a palavra. Isso. E aí, nesse momento aí, eu tinha 15, acho que eu tinha 15 anos, e eu me lembro que daí nós chegamos no culto, eu estava emburrado, porque eu vivia, né? Eu tinha amigos no outro bairro, daí tinha para um lugar que eu não conhecia ninguém. Tipo, funcionava assim, era de 5 em 5 anos quase, geralmente, né? quase 5. Havia uma transição. Os pastores eram realocados, né? De congregação. Então, coitado de Josias fazia amizade em um local, logo tinha que sair para outro, né? E aí, nesse dia eu cheguei no culto e aí ela estava no culto. E aí... E aí eu me lembro que ela não lembra disso, mas eu me lembro. Aí ela virou para trás, né? Eu estava bem na porta, ela virou para trás e sorriu. Mas ela estava sorrindo para aleatório, não era para mim. Eu sempre fui muito simpática. Ela sempre foi muito simpática. Ela sorriu e eu, nossa, tá sorrindo para mim e tal. Você achou? Eu me achei. Aí a gente começou a se conhecer e tal, né? E foi indo, e a gente começou a se relacionar, né? Era escondido, né? Porque não era o certo, né? Você se relacionar cedo, até porque não tem estrutura, né? Emocional, não tem estrutura financeira e assim por diante, né? Mas aquela paixão de adolescente, daí foi criando, começou a ter corpo mesmo, né? E até que a gente ficou... Nossa, nós namoramos 7 anos. Jesus amado. 7 anos. Foi muito bom, mas ao mesmo tempo bem, bem difícil, né? Então, a gente não aconselha que isso aconteça. E você quer contar com mais detalhes?
A gente, na verdade, é uma coisa muito meio doida assim que aconteceu com a gente. Ah, Como eu falei antes, eu cresci numa família que se desestruturou quando eu tinha 10 anos de idade. Então, minha mãe, a partir desse momento, ela se desviou. Então, eu cresci numa família ali sem muita estrutura. E aí, todas as minhas férias, eu passava com uma prima do meu pai, com a filha dela. Então, nas férias, a gente ia para lá, era em outro bairro aqui da cidade. E num desses dias, eu chamava ela de tia. Essa minha tia, ela ia muito na igreja, né? E aí, ah, ela queria muito que eu fosse. Daí, para agradar ela, eu fui. Minha prima não quis ir no culto e eu fui com ela. E nesse culto foi um culto diferente. Estava o pregador lá pregando e falava: Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer isso, aquilo. E eu dizia: eu duvido. Isso aí pode ser para qualquer um, menos para mim. Falei bem assim. E ele me chamou pelo meu nome. Ele disse: Giza, Deus manda te dizer isso, isso. Começou a falar tudo que Deus ia fazer na minha vida. Falou que eu teria um esposo, que nós trabalharíamos juntos no reino de Deus. Eu sou a promessa, tá viu? Falou sobre o meu futuro ministerial, falou sobre a minha família, falou várias coisas. Aí eu disse: quer saber? Então tá, vou pagar para ver. Então eu fui para a igreja, não por amor a Jesus, para ver se ia ser verdade essa tal promessa aí que ele ia cumprir. E no, no percurso eu me apaixonei por Jesus. E quando eu conheci o Josias, eu já estava completamente encantada por Jesus. E, e eu sempre tive muito temor, assim, quando eu fui para ter um relacionamento com alguém, porque eu tinha muito medo referente à vida dos meus pais, o casamento deles, que não deu certo. Então, eu morria de medo, né? Hoje a gente não tinha esse entendimento que a gente tem hoje, né? Em relação de como ser guiado pelo Espírito. Mas eu fazia prova com Deus, eu orava, eu fazia um monte de teste, e Propósito. funcionava, e propósito. E como Jesus falou, nós não somos a gente não aconselha assim relacionamento na adolescência, mas a gente sempre sentiu muita paz de Deus. E uma das coisas que a gente sempre ouviu falar é que uh, um relacionamento ele se prova ser de Deus quando tem frutos, né? Isso. E o nosso relacionamento sempre foi um relacionamento com muito fruto. Continua, para. Não, vai. Vai embora. Tá dando um barulhinho estranho. Nosso relacionamento sempre teve muito fruto, né? Desde que a gente começou a se relacionar, a gente, em tudo que a gente se envolvia, Deus prosperava, né? A gente começou a compor música juntos. Depois a gente teve uma banda juntos, né, amor? Uhum. Eu comecei a me desenvolver no ministério muito cedo, né? Eu tinha 16 anos, eu já era professora de escola de crianças. Depois eu me tornei líder de adolescentes. O Josias também começou a desenvolver o Ministério da Palavra, né? E nós recebemos um batismo com o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, a gente ficou louco, né? Ela já foi de como se conheceram, como já emendou tudo. Não, porque a gente estava falando da questão dos frutos, que nosso relacionamento, a gente começou a se relacionar. Sim, sim, sim. E o nosso relacionamento trouxe muitos frutos, né? A gente não teve uma regressão namorando cedo, pelo contrário, nós A gente estarmos frutificou, juntos frutificou, né? nos impulsionou e nós cada dia mais fomos tendo mais frutos juntos, um com o outro, um incentivando o outro, né? Uhum. Isso, muito bom. Legal, é diferente, né? Isso. Acaba, a maioria das pessoas, elas começam, dos adolescentes, ou enfim, jovens, começam a namorar e se afasta, não quer fazer mais nada na igreja. Se isolam. Daí tem que chamar pra perto, conversar. Mas legal que vocês foram diferentes, né? E, gente, como é que foi, assim, se apaixonar pelo ministério, né? Porque que nem vocês falaram ali que vocês começaram a namorar cedo. Sim. E aí tem toda aquela questão da família, a diferença do pai para a mãe, a diferença do pai para a mãe, da questão da Giza também, questão tudo, né? Como vocês conseguiram gerir essa paixão pelo ministério cedo na vida de vocês? Foi muito assim, cara, né? O encontro, como ela falou, o encontro com o Espírito Santo. Tá tudo descabelado. Por causa do Tá fogo. tudo bem, segue o Tá baile. tudo certo. Gente, esse fone não tá, não é meu amigo. Esse fone não tá indo com a minha cara. Bora lá. E ela comentou no início, né, que nós recebemos o batismo do Espírito Santo muito cedo.
né? Então, quando a gente recebeu o batismo com o Espírito Santo, tudo mudou, né? Então, a partir desse tempo, né, de comunhão com o Espírito Santo, imersão no Espírito mesmo, né, as coisas começaram a... Vai ficar assim? Então tá. Então tá bom. Tá tudo certo. Não se deu muito bem com esse fone. Ai, meu Deus, a minha cabeça é pequena. E então, nesse período, quando a gente teve esse encontro com o Espírito Santo, começou a ser gerado em nós a fome, a sede, né, a vontade de poder, assim, cooperar, né, com o reino de Deus. Então, começou tudo a partir do batismo com o Espírito Santo. E como a gente era uma galera assim, nós não éramos em muitos, né? Então, o grupo que tinha, a gente se reunia muito para orar, para buscar. Então a gente saía, tinha os congressos, a gente ia junto. Então a gente estava sempre envolvido com as coisas de Deus. E isso acendeu em nós assim a sede de poder, né, servir as pessoas, né, de cuidar. Então eu costumo dizer, eu pastoreava antes de ter qualquer título. Então os meus amigos eram pastoreados por mim e eu era pastoreado por eles. Então a gente se reunia para conversar sobre a Bíblia, se reunia para conversar sobre os nossos, um tá com um problema, então um aconselhava o outro, orava junto, né, chorava junto. Então nós estávamos ali nesse período já era construindo assim o próprio ministério. O ministério é servir, né? Então Sim. servindo as pessoas, né? E a Giza da mesma forma, né, amor? Sim, eu vendo tu falar, eu tava me lembrando, assim, que geralmente nos finais de culto, assim, de jovens, né, da época, a nossa casa era Point. o ponte da galera. E eu lembro que a gente não se reunia, assim, para ver filme ou coisas parecidas. A gente se juntava e a gente falava muito das coisas de Deus, né? A gente, desde cedo, a gente sempre gostou muito de ler, então a gente lia muitos livros, assim, que incendiavam o nosso coração. Então a gente fazia... Até hoje o Josias tem essa mania. Então ele lia, ele queria que todo mundo lesse os mesmos livros. E eu lembro que a gente leu um livro que impactou muito a nossa vida ainda na adolescência, que foi o livro A Unção, do Benny Hinn. E aquele livro, nossa, Eu até reli ele outro dia. ele mexeu demais com a nossa vida, porque a gente conseguiu ter uma compreensão do Espírito Santo de uma forma mais próxima, que o Espírito Santo não era só uma força, ele era uma pessoa, ele estava perto, tu podia ter um relacionamento pessoal com ele. E aquilo virou uma chave, porque não se falava muito sobre isso na época, para nós, né? Esses assuntos eram deixados meio quietos, né? Então, onde nós estávamos, enfim. E a gente foi muito impactada por esses livros. O mover do espírito sobrenatural sempre foi algo que queimou muito no nosso coração. Então, o Josias se juntava com os meninos, né, para orar, e eu me juntava com as meninas. Uhum. E eu sempre, desde muito novinha, gostei de estar com as irmãs do coque. Então, tinha o círculo de oração, né, que se diz. Então, as irmãs se reuniam para orar no sábado de tarde. Eu estava lá todo sábado com as Era irmãzinhas. a única adolescente lá que ficava lá. Sempre era. Ela estava lá. Eu dizia para ela no sábado, onde é que tu vai? Aí eu vou lá no ciclo de oração orar. Eu disse, mas tu vai orar? Vá, mas lá com as veinhas, dizia, né? Não, amor, eu quero ir lá. E ela ia, cara, e eu agradeço porque esse momento, tudo isso que ela fez, gerou a mulher que ela está sendo hoje, né? E ela tem sido, para mim, um braço, cara, assim, ó. Eu sempre falo, as pessoas falam, tá, como é que tu conseguiu chegar onde é que tu tá? Ah, por causa dessa aqui, ó. Essa florzinha de Jesus, amada. Ela sempre me ajudou e foi muito por aquilo que ela construiu, né? A construção que ela teve em oração desde a época da adolescência. A vida de temor, né? Porque senão, a gente sabe que na adolescência namorar não é fácil, né? É. Então, o hormônio não se converte. E essa vivência com Deus, com a oração, eu sempre digo, é como se Deus começa a desvendar o mapinha do tesouro, né? Então, estando com essas irmãs, Deus trazia outras palavras, outras direções, lendo a Bíblia, eu lembro que ainda na adolescência, nós éramos incentivados a fazer competições bíblicas. E eu lembro que eu li 3 vezes a Bíblia inteira ainda na adolescência. Então,
eu também sou muito grata às lideranças, às influências que estiveram junto de nós, né, na adolescência, nossos líderes, que eles sempre ativaram isso na gente, né? Sempre, sempre. Muito legal. Eu sei que vocês têm muitas experiências com o Espírito Sim. Santo, né? A gente já é amigo de longa data, mas eu queria que vocês citassem pelo menos 3, tipo assim, de cada um, ou uma que tiveram em comum, pra galera estar ouvindo assim e já se arrepiar tudo. Eu acho que para mim, assim, a experiência que eu tive com o Espírito Santo, assim, foi mais impactante. Obviamente, não existe uma mais impactante. É uma que a gente lembra mais, porque todas são, né? Então, o batismo com o Espírito Santo foi muito impactante para mim. Eu me lembro que eu tava... Era um congresso e tu tinha que levar as bandeiras, né? E Era eu não... comum ter a entrada e as saídas de bandeiras Isso. no final, né? E aí eu me lembro que eu não conseguia segurar a bandeira. De tanto que eu chorava, e eu tremia e chorava, e aquela bandeira fazia assim, e assim, né? E eu tava recebendo, assim, eu não estava sendo batizado com o Espírito Santo, mas eu estava sendo muito quebrantado pelo Espírito. E aí eu larguei era bem no final, eu larguei aquela bandeira e fui lá, abracei a minha avó, me lembro. E aí tinha um grupo, o ministro da noite estava reunido, tinha uma rodinha com jovens que ele estava orando para batismo com o Espírito Santo. E a avó disse assim para mim, vai lá, ó, vai lá. E aí eu fui, quando eu cheguei, assim, eu abracei um amigo meu, o Emerson, eu abracei ele, e ele tinha botado a mão, assim, no peito dele, e falando, né, para ele receber, e ele começou a falar em línguas, ele colocou a mão no meu peito, quando ele colocou a mão no meu peito, aí eu comecei a falar em línguas. E aquilo, cara, foi, assim, extraordinário. Eu me lembro que meu primo, ele foi me buscar lá, e eu tava, assim, em outro planeta. E ele me olhava apavorado, assim. Tu tá bem? Eu disse, mas tu não sabe como eu tô. Eu tô muito bem. E essa foi uma. Mas eu acho que eu vou falar só 2, né? Porque senão é muita. Mas para mim a outra que foi muito impactante. Eu orava sempre, né? Desde essa leitura que eu tive do livro A Unção, né? O Benihim, ele fala muito dessa comunhão com o Espírito Santo, essa obediência, esse relacionamento bem profundo, né? E eu orei, né? Eu me lembro que eu orava e dizia, Deus, eu quero ir pro céu. Eu quero ter uma experiência de ser arrebatado e ir ao céu, né? Eu orava, e até que eu esqueci aquilo, né? E aí eu tive um acidente de carro. Nós estávamos indo, eu, ela, meu pai, meu irmão e a minha mãe, nós estávamos indo pro aniversário da minha avó. E aí, um carro atravessou lá, enfim, eu quebrei o braço, né? A gente sofreu um acidente, Sofreu um né? acidente e tal, né? Teve um acidente, um carro passou e tal, e acabamos sofrendo um acidente. Nesse período aí, eu tive que cuidar do braço e tal, né? E tive que fazer uma cirurgia. Tinha quantos anos na época? Eu acho que eu tinha uns 22, eu acho. Era novinho. Bem novo, acho que uns 22, 23, Sim, né? era recém-casado. Uns 22, 23, tinha recém-casado. E aí eu tive que fazer a cirurgia, né? E aí, eu me lembro que na hora eu tava lá, o doutor brincou um pouco comigo e tal, né? Não sei o quê. Eu brinquei com ele, não vai me apagar e depois não me acordar mais e tal, não sei o quê. E aí, coloca aquela máscara, né? E aí, quando eu fechei os olhos, eu abri os olhos, eu tava no céu. Cara, que experiência, cara. Que experiência, assim. Eu me lembro que era Jesus que estava ali, ele pegou na minha mão, e eu cantei o olho e chega a brilhar, né, cara? Pegou na minha mão e eu caminhava, assim, no céu, era lindo demais, cara, assim, era tudo, a cor era muito mais viva do que as cores que tem hoje. E tu enxerga muito mais vivo. A luz era uma luz, assim, não era o sol, mas era muito iluminado, né? Daí tu vê que o próprio Deus, né, ilumina todo, irá iluminar, né? E eu me lembro que eu caminhei, assim, tinha jardins, assim, tinha pessoas conversando, e, assim, aquela alegria, e era um amor, cara. Era um amor que eu nunca senti. Nunca tinha sentido, assim, porque é sentir mesmo, né? A gente não vive por sentimento, mas Deus entregou no nosso coração e deu sentimentos, né? São os sentidos que o corpo humano tem. E eu sentia, cara, assim, sentia, e era espiritual e ao mesmo tempo era na alma. Era um negócio que Jesus amado, sabe? Era muito. E eu caminhava com ele pegou na minha mão. Eu olhava e eu não olhava, não conseguia ver o rosto dele na época, né? Eu não tinha esse entendimento, né? Que, cara, Jesus
né? Ele me deu a liberdade agora para que eu possa olhar para ele mesmo, né? Mas na época não tinha o entendimento, então ele se revela na medida do meu entendimento. E caminhamos assim, ele falou a história da vida do médico, do meu médico que estava fazendo. Falou sobre o pai dele, falou sobre o filho dele, falou que o filho dele tinha uma, eu acho que era uma doença, não lembro. Era doente. Eu nem sabia que ele tinha filho doente, nem sabia, tá. Falou do pai dele. O pai dele acho que tinha falecido, acho, se não me engano. Tinha até falecido. E aí eu me lembro que ele assim, ó, ele apontou, tá vendo aquela pessoa? O rosto, assim, tá vendo aquela pessoa? É o pai do teu médico. Falou pra mim. E eu fiquei assim, eu tomei um susto, né? E eu fiquei assim, nossa, e tal, né? Ele está aqui. Caramba. E tal. Traz o lenço lá. E aí, ali a gente... e daqui a pouco eu acordei, né? Depois eu acordei. Quando eu acordei, tava na sala de recuperação. Era tanta a presença manifesta de Deus. Eu virei pro lado e tinha um cara, assim, né? Um cara que também tava um gurizão, assim. E aí eu olhei pra ele, assim, e ele me olhou e nós tava meio, né, saindo da anestesia, né? E eu disse pra ele, cara, eu tava no céu. Daí ele deu risada, assim, eu também, não sei o que, né? Eu disse, não, eu tô falando sério. E quando eu falei, eu tô falando sério, Deus mostrou a vida do guri. Eu comecei a falar, assim, e o guri começou a chorar. E daí, tipo, cara, era uma manifestação muito grande. E aí eu fui pro quarto, quando eu cheguei no quarto, ela chegou, me abraçou e começou a chorar. Tinha uma presença muito forte de Deus. E ela disse, o que tu tem? Eu disse, eu fui pro céu. Porque eu abracei ele, né, pra dar as boas-vindas, enfim, que tinha dado certo a cirurgia. Mas quando eu abracei ele, eu senti muita presença do Espírito Santo. E aí a gente começou a chorar, falar em língua, dois doidos no hospital. Doido, assim. E nisso tu fez a canção daí. E aí eu fiz uma canção, né? Eu quero o céu, o meu alvo é o céu, tão lindo, tão lindo. Conta, né? Conta. E tu falou com o médico, né? Até essa cirurgia do Josias era uma cirurgia delicada, porque foi bem aqui nessa bem no região. Pulso, né? Bem no pulso aqui. E se não desse certo, ele não ia conseguir voltar a tocar, né? E hoje por ele é até um barbeiro, centímetro. ele trabalha com as mãos, tudo. E esse médico, ele era especialista justamente nessa área aqui de punho, né? E por assim, por 1 centímetro, ele falou, 1 centímetro mesmo. Eu ia perder toda a movimentação. E aí, eu me lembro que... aí eu fiquei, na época, não tinha tanta coragem para falar. Aí eu escrevi. Só que eu me lembro que quando eu cheguei, eu tinha ido algumas vezes no consultório dele lá para consultar, e eu não tinha notado, não tinha prestado atenção nas coisas e tal. E aí... no outro dia, eu não lembro se tinha ou não tinha, eu acho que não tinha, mas eu me lembro que no outro dia eu olhei e vi a foto, porque eu não sabia quem era o pai. Eu vi a foto do cara que eu vi no céu. Tava lá. E era a foto jovem, entendeu? Mais jovem, né? E era parecido com ele. E eu perguntei pra ele, esse aqui é o teu pai? Sim, é meu pai, ele já faleceu. Tal. Então eu disse, nossa, né, cara? E eu fiquei assim, meu Jesus, né? E aí eu vi que tinha uma foto do menininho, né? E tal. E aí eu falei assim, bem, né? Tava assim, meio constrangido e disse, não sei se a senhora acredita, mas nessa cirurgia eu tive no céu. Ele, que legal e tal. Ele falou, né? Eu não tava dando muita bola e tal. Disse, mas Deus ama muito você e tal, não sei o quê. E aí, mas mesmo assim eu não tive coragem de falar tudo. Aí o que eu fiz? Eu dei uma Bíblia para ele e escrevi toda a visão. Tudo. Escrevi assim, eu fiz uma carta a punho mesmo, escrevi detalhado assim, ó. Eu deveria ter escrito também para mim, para me lembrar detalhes. E aí você não mandou. E eu não vi. Mas para ele foi detalhado assim, sabe? E entreguei para ele, eu fui lá, depois já tinha terminado já o tratamento, tudo. E eu fui lá e entreguei para, eu queria que pudesse entregar para ele. Dele, não, mas ele tá aí. Daí eu disse, eu queria entregar isso. Daí eu falei, olha, eu não sei se o senhor acredita em Deus, mas aquele dia da cirurgia eu fui pro céu e eu escrevi tudo o que aconteceu lá. Deus ama você e tal. Eu nunca mais vi ele, né? Mas foi plantado uma semente ali nele, né? E eu contei toda essa experiência, né, para ele, assim. E para mim, eu acho que foi a mais marcante. Tipo assim, depois daquilo, podem falar. Deus não existe. Não tem como. Aquilo que eu vivi, meu filho, não tem. Pode falar o que tu quiser. Ele é muito real. Muito real. Não tem. Eu dizia, quando eu voltava, eu dizia para ela assim,
amor, eu quero voltar pra lá. Ela, não, amor, tem que ficar comigo. Tinha recém-casado. Não, Não, tem que ficar não tá comigo. na hora de tu morrer ainda. E eu dizia, vai, eu só dizia, eu fiquei acho que uma semana falando. Tisa, 2 experiências. Olha, eu acho que eu demorei um ano dessa... Nossa juventude, os jovens que nós tínhamos na época, nós éramos muito unidos, né? E então, nós estávamos todos assim, o nosso líder nos incentivava a buscar em jejum, nós orávamos muito, tínhamos muito tempo de jejum, e esse congresso foi um congresso que marcou todo mundo. E todo mundo recebeu o batismo com o Espírito Santo, menos eu. Tu acredita? Tu não era favorita? Todo mundo. Naquela época não era favorita. Mas, tipo, todo mundo recebeu o batismo com o Espírito Santo. A minha irmã, as minhas amigas, o Josias, todo mundo. E eu, tipo, não tinha... Só abrindo um parênteses, eu me lembro que a irmã dela recebeu o batismo com o Espírito Santo. E foi a primeira vez que eu vi, assim, variedade de línguas em uma língua que tu conseguia entender. Porque ela foi batizada com o Espírito Santo em línguas, ela falava em espanhol. Fluente em espanhol. Falava. Deus e falava assim, cara, era muito engraçado. Eu olhava e disse, não, ela tá viajando, cara, e aí tu percebia que, cara, era muito real aquilo, sabe? Foi muito legal. Então, eu fiquei um ano inteiro, eu cheguei em casa assim, arrasada, tipo, cara, o que eu fiz de errado que eu não recebi? Porque eu achava que era alguma coisa que eu tinha feito de errado, né? Eu não tinha aquele entendimento que é presente, que é graça. E então, mas aquilo me motivou, assim. Daí eu me empenhei para ser uma melhor crentinha ainda, né? Então, eu me apliquei muito mais em buscar a Deus, em me render a Deus. E conversar com muitas mais... comecei a ter mais conexão com pessoas mais velhas, pessoas que tinham mais experiências com Deus. Então, tudo que eu podia, eu perguntava. Eu lembro de um irmão que foi uma grande influência na minha vida, que foi o irmão Marino. Ele era um homem um profetaço, assim. Ele tinha muita conexão com Deus, muita experiências com Deus. Então... Ele e a gaita, assim, tinha uma gaita. E daí eu era muito amiga da filha dele, e às vezes eu ia lá para casa deles. E dela queria conversar comigo, às vezes eu deixava lá no vácuo e ficava lá com o pai dela e com a mãe dela e especulando. Eu lembro, eu era bem novinha, tinha 16 para 17 anos e uma fome, assim, por conhecer as coisas de Deus. Então, eu fiquei um ano, bem certinho, no congresso do outro ano. Veio o mesmo ministro, né? Foi o mesmo pastor que pregou no que eu recebi, foi o mesmo que pregou nela. Aí ela tava lá, de novo. Só que nós já estava no final do congresso, que geralmente os congressos que nós tinha lá era sexta, sábado e domingo. Isso. Já era domingo. E eu já tinha tido convite, e eu não tinha recebido. E eu já tinha feito de tudo e nada de receber, porque a gente tinha um entendimento diferente, enfim. E eu estava lá na cantina cortando pão, chorando, com uma faquinha, cortando pão e chorando. E um monte de gente recebendo o batismo do Espírito Santo. Aí o José foi lá. O meu irmão recebeu o Jade, na época, que é baterista aqui da igreja. O Jade tinha 10 anos. Sim, ele chorava assim... E daí eu disse assim, nossa, engraçado. Até o meu cunhadinho recebeu e eu não recebi. E aí o José disse, vai lá, amor, vai lá. E aí... eu cheguei lá, eu me lembro. E agora falando, esse entendimento hoje é pela fé. Você recebe o batismo, é teu e você recebe pela fé. E eu me lembro que quando ela tava lá cortando, e eu disse, vamos lá. Eu disse, não, eu não vou... Vamos lá, peguei ela pela mão, vamos lá, porque tu vai receber. Isso é teu, tu vai receber. Eu falei assim pra ela. E ela foi pra lá, e daí eu deixei ela falar dela. Aí eu fui, e realmente, sim, eu criei de todo o meu coração e recebi. E eu lembro, assim, de até hoje, porque acho que todo mundo sabia, porque eu ia em tudo. A igreja mesmo. Porque, assim, todo mundo me acompanhava, os irmãos da nossa congregação, tanto que eu queria. Tipo, tudo quanto era convite. Eu acho que eu aceitei a Jesus umas 1000 vezes, porque eu sempre achava que eu precisava estar melhorando para receber o tal do batismo. Então eu estava, né, todo mundo acompanhando o quanto eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu lembro, assim, que eu recebi o batismo, mas foi, assim, algo muito, muito forte, né? Eu recebi a variedade de línguas e já os dons. Então,
realmente foi uma descarga de poder muito grande, né? E logo eu já comecei a receber os dons e Deus começou a me mostrar muito assim o mundo do espírito. Eu lembro que eu e as minhas irmãs, nós éramos só nós crentes. Eu e essa minha irmã que recebeu o batismo em espanhol. E a minha mãe era desviada na época, então a nossa casa era muito opressa. E essa minha irmã, ela tinha muito problemas com pensamentos suicidas, Depressão. depressão. Então, às vezes eu estava em casa orando e eu comecei a ter muitas visões. Deus me mostrava as coisas. E eu lembro de uma experiência que eu tive. Tava eu, essa minha irmã estava deitada no sofá, assim, e ela estava... tava aqueles dias lá que ela não queria mais viver. Ela estava arrasada, assim. E as outras pequenas brincando. E eu comecei a orar. E daqui a um pouco veio uma imagem, assim, de um cachorro. E era um cachorro preto. E ele vinha, assim, para devorar e estraçalhar. E eu levantei, assim, daquela visão. E quando eu me dei por conta, assim, eu senti que eu estava vendo uma batalha, Tem que ser perto, senão fica muito longe. uma batalha realmente espiritual acontecendo. E todas as minhas irmãs sentiram uma coisa que eu nunca senti antes, depois nunca mais se repetiu algo assim. E todas elas, eu tinha irmãs pequenas, e a gente sentia como se tivesse ao redor da casa, assim, correndo, alguma coisa correndo. Correndo, assim, literalmente. E as pequenas começaram a sentir, as portas, janelas começaram a bater, assim. E essa minha irmã, essa que tinha pensamentos suicidas, gritava, gritava, gritava. E eu lembro tinha 16, 17 anos, e as duas pequenas, uma tinha 6, outra tinha 8. E essa de 8 já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, e nós começamos a orar, e orar em línguas, e declarar, e daqui a um pouco, assim, clareou, assim. A gente sentiu... eu já tinha os dons de visão, e aí a gente sentiu, Discernimento, assim... né? Discernimento, né? E a gente viu um anjo que entrou, e todas nós vimos. E ele chegou até a minha irmã que estava deitada, ele passou a mão no cabelo dela, e passou o vento, passou aquele barulho, parou tudo, assim. E, então, eu já tive muitas experiências, assim, de sobrenaturais com seres angelicais, assim, de ver a manifestação dessa forma aí. Claro que isso não é tudo, né? A gente já teve muitas outras experiências com Deus na nossa vida, de livramentos, de direções muito específicas. Provisões. Faça isso, não faça isso, vá por aqui, não vá por ali, né? Mas quando tu se abre para receber o que Deus tem, ele se sente confortável em mostrar as dimensões do reino para ti, né? E lendo esses livros, a gente sempre teve muita fome de não querer só conhecer o reino de uma forma superficial. A gente quer tudo que o reino tem para Isso, oferecer, completo, né? entende? Aproveitando esse gancho de direções, como que vocês conheceram o Ministério Verbo da Vida aqui em Caxias? Olha, a gente estava numa outra denominação e a gente estava passando assim por um problema muito sério em nós mesmos, né? Nós éramos lá pastores de jovens lá também, auxiliares, e a gente estava muito envolvido, né? E a gente acostumou a ser ativista, né? Deixa eu dar Então, um parêntese. Como eu havia falado, a gente sempre procurou a tentar ser guiado pelo Espírito, a ter direções, né? Então, quando nós casamos, um mês depois de casados, eu fui num retiro de mulheres, que eu sempre gostei de estar envolvida com essas coisas. E eu fui num retiro de mulheres, e nesse retiro eu recebi uma palavra de uma moça. Ela disse assim que Deus nos levaria para um outro lugar. E eu, na minha cabeça, eu achava que Deus ia levar eu e Josias para uma outra cidade. Deus, eu vou levar vocês para um outro lugar. Foi muito específico. E eu achei que nós íamos para uma outra cidade, na mesma denominação. E depois nós estávamos em um bairro. Deus nos deu direção de irmos congregar na mesma igreja, mas em outro bairro. Eu disse, eu acho que era isso que Deus queria dizer. Mas eu continuei recebendo muitas palavras nesse sentido. Eu vou levar vocês para outro lugar, né? E a gente não tinha tido o entendimento que era outra denominação, né? e aí nesse período a gente estava assim
Nossa, era muita coisa, a gente fazia muita coisa, a gente não estava sendo assistido e nisso não estava sendo alimentado, né, assim, espiritualmente, tanto eu como ela. E a gente começou a ter muita briga, né, de casal e assim, a gente de fato não estava sendo conforme a palavra de Deus diz, né? Primeiro Deus, depois vem a família, depois vem o trabalho e por último vem a igreja, né? E a gente invertia completamente isso. E isso gerava muito conflito. E nós estávamos prestes a, a se separar mesmo. E aí nós temos um amigo em comum, né? Daqui, e acho que tem como falar assim, é o Elenay, né? E a gente se conhece desde os meus 12, eu conheço ele, né? E eu conheço a vida dele há muito tempo, né? E a mudança que tanto ele como a esposa, a Sai, né, tiveram, e também eles tiveram, né, uma questão mais pessoal relacionado Cura. à cura e tal. Mas não foi só essa questão da cura, foi em si a mudança que eles tiveram. E a gente começou a conversar com eles e tal, e eles disseram, olha, a gente está indo numa igreja chamada Verbo da Vida e tal. E vão lá, se vocês gostarem e tal, né? E aí, Mas antes disso, lembra da conferência? daí a gente também, a gente foi numa conferência chamada Conferência Fire, lá em Curitiba. Bem básica, assim. Nome já diz, né? Mas é uma conferência do Cefam, né? Que era vinculado ao Reinhard Bonk, né? Que é um evangelista, né? Já faleceu. E a gente foi lá nessa conferência e foi assim, nossa, foi muito impactante, né? Para mim, para ela. Eu me lembro que estava pregando o Luciano Subirá na mensagem, ele pregou sobre as duas gerações, né? Ele fez uma tipologia da geração de Elias e geração de Eliseu. Ele falou, a geração de Eliseu será a última geração antes do arrebatamento, mas essa geração vai viver coisas completamente diferentes. Toda vez que eu falo, cara, eu não sei porquê, toda vez que eu falo, me arrepia. Não sei porquê. Mas toda vez, eu comecei a falar, eu comecei, ué... E a gente sabe que não é por sentimento, mas é bom, às vezes, também ter. E aí, ele falou assim, que essa geração, a última geração do arrebatamento, né, ela vai viver coisas que são muito maiores do que a antiga geração. E você vai viver coisas maiores, você vai ser tudo dobrado, né? Unção, graça, sei lá, milagres, ia ser muito grande, né? E eu me lembro que ele falou assim, quem quer fazer parte dessa geração? Você vai ter que tomar algumas decisões, né? No meio da mensagem ele falou isso. E daí no final ele disse, quem quer fazer parte dessa geração? Tudo bem, gente? Tá. Para de se mexer. Eu só sou assim. Imperativo. Imperativo. Tá Vou tudo trazer certo. uma bolinha, velho. Ele fica apertando. Aí um papelzinho. E aí, quem quiser, vem pra frente. Vai, eu saí, nem olhei pra ela, eu disse, eu saí, eu tô indo. Eu saí, fui pra frente, assim, dobrei o joelho. E ali, eu fui muito diretivo, assim, né? Aonde vocês estão, vocês não irão mais crescer. Aquilo que eu tenho pra vocês não cabe mais lá. Vocês precisam ir pra outro lugar. Só que passou. E nesse meio tempo Pra começou mim, isso. nessa mesma conferência, deu incrível, assim, que ele falou pra ele de uma forma e pra mim de outra, e a gente não tinha se comunicado sobre isso, e Deus falou a mesma coisa, que o nosso tempo, onde nós estávamos, tinha acabado, e que ele nos levaria para uma outra igreja. Mas nós éramos líderes ainda e nós tínhamos que finalizar o trabalho e levantar uma liderança para depois nós sair. E então foi nesse período assim a gente foi nessa conferência foi em setembro de 2017 e a gente em novembro de 2017 nós teríamos que entregar, né, a liderança. Então nós tínhamos setembro tinha 2 meses para a gente treinar uma liderança. Na época a gente não tinha esse ensinamento que o líder precisa fazer outro líder, né? Senão a sua liderança ela não foi praticamente nula, né? Não nula porque ele fez alguma coisa, mas ele precisa dar continuidade àquilo. E nós não tínhamos muito isso, né? E aí foi assim rápido, né? E a gente teve que fazer, já tinha alguém que estava próximo de nós e tal. Mas aí foi. Mas foi nesse período de 2 meses assim que a gente começou a ter muito atrito, nós dois. E a gente sempre se deu muito bem, sempre foi muito amigo. Apesar de sendo um casal, mas muito amigo um do outro. A gente nunca teve assim conflitos muito grandes. E
E nesses 2 meses que a gente estava preparando alguém e se desvinculando da antiga igreja, assim, parece que tudo... Quando Deus fala comigo, eu sou muito rápido em... Cara, tá, vou fazer. Só que ao mesmo tempo que eu sou muito rápido, eu sou às vezes muito imaturo. Então, ela estava certa de dizer assim, você precisa preparar. Porque quando eu recebi a palavra, eu disse, cara, eu quero fazer isso, eu vou ir. Eu vou ir. Tô saindo, tá? Valeu, falou. É, mais ou menos Tchau. assim, né? Eu tava completamente errado, né? Eu, naquela época era muito imaturo. Né? E ela disse não. Então, aí começou também os atritos. Já tinha coisas acumuladas e a gente começou a ter muito atrito. Coisa que nunca tinha acontecido. Né? Coisa que nunca tinha acontecido. E aí, voltando lá no Helena, ele falou, né? E eu vim. E eu me lembro que teve... Que ano que foi antes que a princípio teve nós tínhamos combinado, nós íamos treinar essa liderança, nova liderança, íamos ter o nosso congresso lá, finalizar o ano, e aí depois nós íamos começar a visitar as igrejas para entender qual era a igreja que o Senhor queria nos colocar. Eu não lembro qual foi o tempo lá que teve o congresso. Era o congresso novembro? não, o retiro, que foi o Douglas Gonçalves. Não, isso foi bem antes. Foi bem antes da Foi conferência. 2016. Foi 2016. O retiro foi 2016, vocês saíram em 2017. É, isso. 2016, daí, ali acendeu algo. Ele falou sobre o reino de Deus. Eu nunca tinha ouvido bem explícito assim, falar sobre daquela forma, o reino de Deus daquela forma. E aquilo começou a me chamar a atenção. E aí tá. E eu comecei a estudar por conta a respeito disso. Fui. E aí tá, daí começou esses atritos. E eu me lembro que eu vim. Aí numa quinta-feira, eu vim aqui. Daí a Helena tinha dito, vai lá conhecer. Vai lá conhecer e tal. Aí eu disse, eu vim numa quinta. Eu vim sozinho, ela não quis vir. Eu vim sozinho. Daí parece que era o pastor Silvio ministrando. Ele pregou sobre o reino de Deus. Aí parecia que ele tinha sentado na minha frente e falava só pra mim. Eu disse, não pode. Não, isso aí é coincidência. Eu disse, mas é muito bom, tá? Voltei, tipo, é muito bom, tá? Não sei o quê, tá. Aí, depois, acho que foi no domingo a gente ficou lá, e na outra quinta eu quis vir de novo. Ela também não quis vir. Não, mas eu vou vir. Aí ele pregou de novo. Eu me lembro que ele disse assim, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me direciona a continuar falando sobre o reino de Deus. E ele continuou falando. E não é uma coisa que ele fala muito. Né? E ele não é uma coisa que ele fala muito. Foi bem específico. E ele falou de novo, eu disse, cara, mas será que o Lenai tá falando alguma coisa pra ele? Eu disse, não pode. Mas aquilo me tocava. Nossa, sabe? Completamente diferente. E aí passou. Agora acho que não vou falar. Mas aí ainda o Elianai não tinha feito rema, né? Não tinha. Não tinha. Porque a gente fez juntos. Isso. Porque era no outro ano. E aí, tipo, a gente continuou tendo muitos conflitos, porque o Josias estava muito impaciente, porque ele queria vir logo, só que eu sempre tive ok, nós temos uma direção, mas a gente não pode a nossa direção custar. Nós tínhamos liderávamos 80 jovens na época, e eu amava aqueles jovens, eu queria viver completamente a vontade de Deus, mas eu queria encerrar o ciclo bonitinho, né? E era uma decisão muito séria, uma decisão que nós estávamos vindo para um lugar que somente o Helena e a Sayara nos conheciam. Ninguém mais sabia quem nós éramos. E na época, tanto eu como ela, nós éramos muito conhecidos. Saía, fazia as coisas, estava sempre, assim, servindo, envolvido com muitas pessoas me conheciam tinha ela. Nome, né? Até porque ele acabou não contando, mas ele também tinha uma banda que ministrava por todo o Rio Grande do Sul, então era bem conhecido, tinha CD gravado, tudo isso influenciava, né? Inclusive, esse rapazinho aqui, ó, era a nossa ovelhinha, lá nessa nossa antiga igreja. Então era uma decisão séria, né? Então, tipo, eu ainda tive a dificuldade porque eu era muito apegada às minhas ovelhinhas e às vezes eu não tinha aquele equilíbrio, sabe, de limitar, né, o meu tempo, a minha vida, o ministério, enfim, conciliar tudo. E às vezes eu me passava, às vezes era meia-noite, 2 horas eu estava ali atendendo minhas ovelhinhas. E aí José ficava bravo, porque nós também tinha coisas nossas. Então, parece que tudo, 2 meses ali, virou uma loucura, um furacão, né? E foi num desses momentos que o Helena indicou que o Josias viesse conversar com o pastor Silvio, né? Com o pastor, né? Sobre o nosso casamento. E aí eu vim e conversei com ele. Isso que ele veio conversar, mas nós ainda estávamos na outra igreja. E eu vim conversar com ele e eu achei que ele ia, né? Não, ele vai me, né?
Me Vai apoiar. me apoiar. E eu falei dela, falei mal dela. Porque não sei o quê. Falei. Daí ele me olhou, ele me olhou daquele jeito assim. Então, né? Que ele fica, né? Quem já foi, conhece. não No conhece, ele gabinete sabe. com No ele. gabinete com ele. E assim. Ele disse, querido, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu preciso te falar. Você é um abusador sentimental da tua esposa. Tudo que você está fazendo está completamente errado. E aquilo ali me deu um choque, assim, e eu disse... E na hora eu digo assim, não, mas como é que pode? Dá ao mesmo tempo de mim... mas que bom que eu tô recebendo mesmo essa paulada, eu precisava. Então eu tava... Era um misto. Eu dizendo assim, cara, mas como que ele me fala isso? E ao mesmo tempo, que bom que ele falou isso. Me bate, mas para. Me bate, mas... Mais ou menos assim. E ali, cara, naquele momento, assim, começou uma construção. E eu me lembro que eu mandava uma mensagem para ele. Pastor, não tô aguentando. Ele nem era ainda o nosso pastor. E eu também, daí conversei com a Rô, comecei a me conectar com ela, e nós ainda na outra igreja. E eu tinha contato com ela mais por telefone, e ela me ensinava exatamente como eu precisava fazer para resolver as questões. Lembro que ela dizia muito, Giza, se levante por dentro, ore bastante em línguas. E eu fui fazendo aquilo que ela ia me instruindo. Então, a gente conseguiu concluir lá, entregar, levantamos uma liderança, saímos, incrível que pareça, fomos abençoados, tivemos a benção dos nossos pastores lá, despedimos com honra da nossa antiga igreja, né, da nossa igreja local. E foi tudo muito tranquilo, e aí a gente veio, né? É só, voltando um pouquinho. Interessante que a gente ficou, acho que foi uns 2 dias, né? 2, 3 dias longe. Não, foi Um dia. Tá, um dia. Que a gente pegou, eu dormi fora e ela foi lá pra casa da mãe dela. A gente nunca teve, assim, briga de ficar longe um do outro, né? Mas nesse dia ele tava muito revoltadinho. Aí ele foi posar lá na casa de um amigo nosso. E eu fui posar Quebrou, né? Foi logo na casa dele. E aí eu fui posar com a minha mãe, né? E aí... Não, mas conta aquilo que aconteceu lá, que tu falava pra tua mãe. Não acredito. Né? Não, e aí Isso é bom as pessoas ouvirem isso. Uma situação assim que eu e o José, a gente brigou tão feio assim que a gente tava a ponto de Calma, se meu separar. Porque Aí daí eu sai no fone, fico né? mexendo aqui, ó, deles Tem que sair no fone, né? a gente tava a ponto de separar. E eu sentando com a minha mãe, com as minhas irmãs, eu disse assim, mãe, se alguém me perguntar, Giza, por que você se separou? Eu vou dizer, não foi por traição, não foi por falta de amor, não foi por falta de nada. Eu ia me separar porque eu dava mais tempo e dedicação para o ministério do que para o meu marido, né? Isso vai um alerta aí para você, né? O ministério, o maior ministério que existe é o ministério da família. Então, o teu maior ministério é a sua esposa, o seu maior ministério é o seu marido. Seus filhos. Né? Os seus filhos, a sua igreja principal é essa. Né? E se a gente não cuida bem da nossa igreja, como é que a gente vai cuidar bem da igreja de Cristo? Porque a igreja é de Cristo, né? E a nossa igreja é a nossa família, né? Então, isso é muito bom a gente falar, né? Uma das coisas mais legais que tu comentou ali a respeito do pastor Silvio é que até ontem de manhã eu estava conversando isso, e aí chegou um irmão e trouxe um relato de um pastor de outra igreja. E o pastor Silvio disse para ele, pois mande ele aqui, porque se ele está doente, nós vamos curar para que ele possa curar outros na denominação dele. Tipo assim, a mentalidade da nossa igreja não é trazer as pessoas para cá, é que as pessoas passem por aqui, sejam curadas e saiam daqui para cuidar de outros fora daqui. Exatamente. Porque senão a gente só incha, né? Isso. E a gente não cresce. Então, isso é uma das coisas que mais... Nossa, me impactam aqui. E a respeito de tudo isso, só lembrar uma coisinha agora que tu falou, que é interessante, que nessa linha de raciocínio mesmo, que eu lembro que nós éramos muito, muito ligados ao nosso antigo pastor, né? E daí a gente já tinha comentado com ele que Deus tinha nos falado, que era para nós ir para outro lugar. Aí ele tinha marcado para a gente conversar. E aí, antes de ele ir lá em casa para a gente conversar, ele disse que foi orar para Deus dar sabedoria de como lhe convencer nós não virmos para Verbo. E quando ele foi orar, o Espírito Santo falou para ele... Não era questão só vir, era sair da denominação, né? E quando ele foi orar,
o Espírito Santo falou para ele que era a vontade de Deus e que Deus estava nos direcionando. E aí ele foi lá, aí na conversa ele, olha, não adianta. Eu fui orar, mas não adianta. Deus falou que é mesmo, vocês precisam. Então vão lá, frutifiquem, abençoem, cresçam. E eu vou ficar muito feliz de ver o crescimento de vocês. E foi muito bom, assim, muito bom mesmo. Então a gente não saiu por uma... Da nossa antiga denominação por uma... Ai, não saiu por uma direção. Um desgosto, né? nada do jeito. Realmente era um novo tempo e era uma direção mesmo de Deus. Legal. E em tudo isso a gente sabe que existem os processos, né? Eu passei por isso, algumas pessoas que estão assistindo também passaram por isso. A nossa igreja em si, ela tem um processo para que você chegue, se adapte à visão, né? Comece a receber daquilo. E acho que para todos o inicial, de fato, foi o Rema, né? Mas como que foi receber isso para vocês? Porque vocês fizeram outras teologias, vocês já estavam anos no ministério. Como que foi se inteirar disso aqui? Olha, na verdade, eu sempre falo isso. Quando você vai para um novo tempo, você tem que deixar o velho tempo no passado. Porque você está construindo coisas novas. Então, eu me lembro que quando eu cheguei, assim, até o primeiro culto, né, eu esqueci de falar, o primeiro culto que ela veio, né? A gente ainda estava na transição, o primeiro culto que ela veio, ela estava acostumada com mover, aquela coisa. E no início, não é que no início, mas a direção naquele tempo era bem ensino. E ela, ai, amor, não gostei, não tem fogo. Na verdade, eu me senti... ela falava, ela se sentia, né, deslocada. Um dos meus chamados é profético, né? Enfim, então, sobrenatural, mover, os profetas, isso me chama muita atenção. E eu comecei a observar, e naquele tempo... até a nossa igreja realmente ela vem vivendo um avivamento era uma construção, né? A nossa igreja tem 9 anos apenas, né? E a gente vai completar 5, na época nós 4 pra cá, anos tinha 5. Tinha 5? Tinha feito 5? 5 anos. 5 anos. 4 anos. 4 para 5? 5 anos. 5. Então, a gente... E eu imagino, era um culto só, e eu me senti um pouquinho deslocada. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas será que eu vou me adaptar a esse novo estilo, esse novo jeito? Aí, eu não sei se foi nesse mesmo culto, mas foi ou esse ou num outro, ela recebeu uma palavra profética. Ela sentou e ela tava, não sei o que, e uma irmã chegou e falou, esse é o tempo, é aqui onde eu plantei vocês, e tá. E aí ela se sentiu mais tranquila, né? Mas foi assim, a gente se entregou mesmo, né? A gente se entregou para receber de Deus, né? Para aprender mais, para desconstruir muita coisa, né? E naquele período, assim, era... E Deus também tinha falado. Eu lembro que teve, quando nós estávamos nos despedindo, ainda lá da nossa antiga igreja, Deus continuava constantemente falando, trazendo palavras, e uma das palavras que a gente recebeu foi que nós estávamos indo para um outro ambiente e também nós estaremos iniciando um tempo de preparo, né? Era um tempo de preparo. E daí, nesse percurso, assim, eu me lembro que eu estava... fazia 6 meses, assim, que eu estava fazendo o rema ali, que a gente estava fazendo o rema. E aí eu disse assim, cara... Eu não sei nada. Eu não sei nada, eu tenho que aceitar Jesus de novo. Disse, não, eu fiquei assim... Ela, então, ela nem falava. Ela ficava só sentada. Na hora do intervalo, ela nem ia para lá, porque ela... Jesus amado. Porque eu e Jesus, a gente sempre foi envolvida com a palavra, né? A gente inteirou 18 anos, a primeira coisa que a gente fez, a gente se matriculou num curso teológico, duração de 4 anos, né? Nós fizemos curso teológico, nós... Sempre tinha algum evento a gente sempre se envolvido com workshop, essas coisas. A gente sempre nunca foi, assim, pessoas de ser raso na palavra. A gente sempre quis, né, se envolver com a palavra. Não era só o fogo, era a palavra e o fogo, né? Equilíbrio. Era o equilíbrio. Isso. Então, quando a gente começou a fazer o rema, começou a ter muitas desconstruções. Eles falam, né, das vacas sagradas, biscoito quebrado. Mas era uma caixa de biscoito. A gente achou que era uma fazenda de vaquinha. E aí começou, mas eu sempre falo assim, o segredo é quando tu vai entrar em algo novo, cara, esteja aberto, né? Eu me lembro que tinha momentos assim que, às vezes o professor estava ministrando e vinha assim, cara, não é assim. Vinha assim, não pode, não vinha. E eu dizia assim, não, peraí.
eu vou esperar ele terminar. Cara, dava 2 minutos, 3 minutos, ele explicava aquilo, a dúvida que eu tinha. Ou então, quando não era assim explicado, eu tava ali, o Espírito Santo chegava, eu escutava assim, tu lembra daquele versículo assim, assim, assim? Eu lembrava do versículo, então é assim. Né? A Bíblia fala que ele nos ensina mesmo todas as coisas. Então, assim, o período foi conturbado no primeiro, assim, né? Uns 6, 7 meses, assim, principalmente para mim. Mas depois eu comecei, cara, meu Deus, olha só, Jesus, é isso que eu quero. Como que eu não sabia, sabe? Foi uma transformação, assim, que até hoje, né? A gente está sempre crescendo, né? E foi, para mim, foi muito extraordinário, né? E tem sido. Qual que foi as matérias que mais impactou vocês? Aquelas, né? Manifestações Eu ia espíritas. dizer, essa daí é a cara dela, não tem como dizer que não é. Cristo aquele que cura. Qual a outra? Oração que prevalece. Como ser guiado Como pelo ser guiado. Espírito, justiça de Deus, para mim foi muito assim forte, justiça de Deus, fundamentos da fé. A gente teve experiência porque a gente entrou no Caráter fundamento da de fé. Deus. Fundamento da fé, falei, Da da fé. Na verdade, A gente entrou o Rema é incrível sempre, porque ele é uma construção, né? É muito bom. Tipo, uma matéria complementa a outra, sem tu ter a noção disso, tu não tem como receber outra coisa. Eu fico me controlando minhas mãozinhas. Que bate. Tipo, é uma construção. Sem você entender o caráter de Deus, não tem como você Viver as coisas, né? viver o propósito. Então, para mim, foi muito impactante a justiça de Deus. Como ser guiado pelo Espírito. A unção. A unção também. Aí, a última matéria foi Ministério Prático. Ministério Para mim, Prático. Ministério Prático foi muito Esclarecedor. esclarecedor. E é uma matéria que o pessoal não dá muita ênfase, né? E para mim também foi percebi uma isso aí. das que me virou muita chave. Eu e Jesus conseguimos também ter muita conexão com o professor que veio. Ele era muito aberto para responder e eu Jesus tinha muita pergunta para fazer, então ele estava sempre pronto para ouvir as nossas perguntas e foi muito. A gente se identificou muito, né? Com ele, enfim. Eu acho que essas foram as. Para mim, assim, foi as mais, assim, fundamentos da fé também. A gente teve uma experiência, primeiro, assim, nossa, tinha barbearia lá, e aí faleceu o que era o dono, e eu tinha que assumir tudo. E aí, o que eu faço? E eu me lembro até que o meu pai falou assim, ele disse assim pra mim, agora é o momento do ha-ha-ha. Me debochando. Mas agora eu quero ver isso. Mas ele tava falando, entre aspas, debochando, né? Mas né, tava falando, me incentivando mesmo, né? Legal. Eu disse, cara, vai ser então, vai ser. E assim o que Deus fez, assim, as coisas que, nossa. As matérias, a gente sempre diz que o Rema é uma escola da palavra, do Espírito, e é uma escola muito prática, porque quando tu tá vivendo as matérias, as coisas vão acontecendo na tua vida, e daí tu vai aplicando já aquilo que tu aprendeu, né? É unção, né, no ambiente. É muito Inclusive, o projeto diferente. que a gente tem, que é o Mergulhados, nasceu, né, Isso. quando nós já estávamos fazendo o Rema. Foi no segundo ano. Foi no primeiro Não, ano? foi no primeiro Foi no ano. primeiro? Foi ali, a gente tinha chegado aqui fazia, sei lá, uns 7 meses, 8 meses. Verdade, foi em agosto. Daí eu conversei com o pastor e tal, desse desejo que a gente tinha, né? Que era abençoar as igrejas, ativar as pessoas. Ele disse, mas então faz aí. Eu disse, não, pastor, não, e tal. Sempre aquela ainda tinha uma mentalidade assim, de não vai dar e tal. Não, faz. Não, eu vou pegar lá a parte que é o ambiente dos teens, né, agora. E eu vim pegar lá dele, mas olha, pega o templo aí e tal. Dele, não sei o que. Daí. E a gente fazia num outro local lá, que a gente só se reunia entre equipe, assim, pra orar. E aí foi vendido lá o local, lá, que era uma sala comercial. E aí não tinha onde fazer. E eu cheguei, né? Pastor. E ele, rapaz, mas tu tá com essa tua fé muito pequena, rapaz. Vai lá, vem aqui e tal. E a gente fez, e foi muito bom. E a partir dali, né, sempre tivemos o apoio do pastor, da igreja, do Rema. Né? E tem sido muito bom, assim, né? Isso tem abençoado muita gente, igrejas, né? E esse é o... Então, na verdade, o Rema, ele foi um divisor de águas em várias áreas da nossa vida, o modo da gente lidar com a fé, né? Porque a gente tinha um entendimento de um Deus... Um Deus que não estava interessado em algumas coisas. Ele estava mais interessado em outras e outras não. Então, tipo, a gente... tinha áreas da nossa vida que a gente não contava muito com Deus, porque a gente achava que ele não estava interessado, né? E, nossa, realmente foi um divisor, e ainda é na nossa vida. Ele faz nós somos uma igreja que é baseada
na A palavra. gente respira, né? Vive isso mensagem, constantemente. Né? É muito bom. E nessa trajetória, né, para você que está nos assistindo e às vezes tem dúvida de como que eu vou me tornar um ministro do Verbo da Vida? Não é do dia para a noite. Existe um processo, né? E como que isso funcionou para vocês? Como que, para o pessoal entender, assim, como que foi essas chaves virando na vida de vocês? Olha, primeiro a gente precisa entender que o chamado não é a função apenas, é o título apenas, né? Não é a função, o título. Então, quando eu entendo que não é o título que me faz eu viver isso, eu faço sem ter o título. Então, a gente sempre está no nosso DNA, né? Deus nos falou antes de vir para Verbo, quando a gente nasceu de novo, quando a gente, né, se entregou, teve a experiência com o Espírito Santo, né? A gente já tinha isso, né? De cuidar de pessoas, de ativar pessoas, de abençoar pessoas, de pastorear pessoas. Então, a gente sempre fez. Então, automaticamente, a gente começou a fazer no lugar que a gente estava, nós continuamos fazendo. Então, entre amigos, conversando, muitas pessoas vieram, né, depois que passou um tempo, muita gente veio, começou a ver a mudança na nossa vida e se interessou. A mesma coisa que aconteceu, né, com a Helena a respeito de mim, aconteceu com outras pessoas a respeito de nós, né? E começaram a vir, então, nós tínhamos que, né, era tudo novo, às vezes a gente estava ali aconselhando, né, ajudando e tal. E no decorrer do percurso, né, foi acontecendo situações. Eu sempre digo, você quer ser usado, esteja disponível. Quer ser usado, o pastor não me vê. Lembra, amor, que quando o pastor Silvio e a Rô, são pastores incríveis. A gente sabe, né, todo mundo que a nossa igreja, nós somos muito agraciados. E o pastor Silvio, uma vez que nós estávamos no gabinete com ele, ele disse algo para nós. Ele disse assim, vocês dois vieram aqui para receber algo de nós, mas eu sinto no espírito que vocês vieram para trazer algo para nós. Ele falou isso. Quando a gente oficializou a nossa chegada, né? E era legal, porque às vezes quando a gente tava meio assim, sabe? Aí tu não pode esquecer, ele dizia pra mim, tu não pode esquecer o que tu veio fazer aqui. Você veio receber, mas você veio dar algo também. E eu, quando eu cheguei, eu comecei a servir o reino de Deus desde os 17 anos. E eu nunca tinha parado, nunca tinha parado. E aí eu cheguei, e aí eu fui conversar com a Rô, e ela me deu uma instrução. Ela disse assim, Giza, você está num tempo que você precisa se curar, se restaurar. Então, tira um ano sabático. E eu nunca tinha feito isso na vida. Então, para mim, foi algo muito novo. Assim, não fazer nada. Só receber, sentar, ouvir a palavra, não trabalhar em departamento nenhum. E eu fui seguindo a orientação dela, enfim, mas às vezes eu recebia convites de outras igrejas para ir ministrar a palavra, e aí eu ficava com o meu coração, eu vou, eu não vou, eu não vou. E aí José disse, não, amor, seja obediente. Daí eu dizia, não vou. E aos poucos, depois eu comecei até a gostar desse negócio de ficar em casa sem fazer nada. Porque, Deu de dizer, vamos, amor, vamos lá. Porque é muito fácil, assim, você entrar realmente no comodismo. Daí depois o pastor começou a dizer, Giza, quando é que eu vou poder contar com você? Quando é que a igreja vai poder receber da unção que tu carrega e tal? E daí eu iniciei aqui no Louvor, né? E a influência é natural, né? A gente precisa entender que todo mundo é líder. A diferença é que sempre tem dois tipos de líder, o que se desenvolve e o que não se desenvolve. Todos estão influenciando. Todos nasceram para liderar. Né? Então, Gênesis, né? Gênesis fala isso, né? Então, eu sempre fui muito aberto. O que eu pudesse ajudar as pessoas, eu sempre estava pronto para ajudar. E aí, houve uma situação e surgiu de nós, assim, poder auxiliar nos adolescentes na época, né? O pastor nos fez um convite e a gente aceitou. Eu na época, assim, como eu vinha de uma outra mentalidade, muita coisa ainda eu estava sendo moldado no meu coração. Mas eu vou honrar o pastor, porque na época não ardia lidar com os adolescentes. Ela já era líder de adolescentes, então ela tinha mais. E eu era muito quieto, não sabia falar. Então eu ficava assim, eu acho que eu vou mais atrapalhar eles do que ajudar. O Josias, ele sempre foi muito ligado à área da música, da administração da palavra. O pastoreio foi algo que foi numa aula do Rema. Sendo ativado Me lembro. de forma mais tardia, né? O professor veio. E eu já, o sentimento pastoral surgiu muito cedo na minha vida. Sim. Então, para mim, se eu tivesse que cuidar de qualquer
tipo de pessoa, digo assim, se Deus precisasse que eu cuidar de criança, cuidar de vozinho, de qualquer coisa, eu vou conseguir ir bem, porque é cuidar de pessoas. Onde tem pessoas e precisam ser cuidadas, é ali que a gente vai... E o Josias, ele foi desenvolvendo isso um pouco mais tarde. Então, ele tinha mais facilidade de lidar com a galera jovem, né? Uhum. E adolescente foi um desafio para ele, mas ele se saiu bem e falei, caramba. Foi bem. E aí foi ali, a gente iniciou ali, né? E aí foi desenvolvendo, e as coisas foram acontecendo, né? Mas para quem está nos escutando, o que se faz? Esteja disponível. O pastor sempre fala, esteja disponível. E eu falo a mesma coisa, esteja disponível. Ah, mas eu nasci para fazer tal coisa. Não. Eu nasci para estar com o microfone na mão. Não, então eu vai lá e compra um churi, né? Compra R$5.000, pega o microfone e fica com ele na mão. Pra cima e pra baixo, coisa. Não, né? A gente está aqui para servir as pessoas, né? Servir as pessoas é o maior prazer que tem, né? E foi isso. Agora a gente, né? Com jovens e tal. E como que vocês se relacionam com as pessoas mais velhas? Porque, por exemplo, assim, eu sei que com adolescentes e jovens, beleza, top. Mas aí entra outra questão, que nem a gente teve congresso de homens agora. Começando pelo Josias. Como que foi a experiência de você falar sobre paternidade, sendo que você ainda não tem filhos? Uhum. Tipo, às vezes para um pai é difícil receber isso, tá? Mas quem que é ele para ele falar? Não tem filho. Mas daí entra a questão, mas como assim não tem filho? Os filhos espirituais e a obrigação, né? Como é que é? Um filhão. Como é que é isso aí? Primeiro, eu me abraço em Paulo, né? Paulo não teve nem esposa. A gente falava sobre casamento. Né? A gente precisa entender que a maturidade, ela não é só na questão de idade, né? Mas é a questão de intimidade com a palavra, intimidade com a vida. Você se deixar moldar pela tua vida, né? Você se torna maduro quando você enfrenta problemas. Quanto mais você enfrentar problemas e vencê-los, não só enfrentar e deixar, não, enfrentar e vencê-los, né? Você se desenvolve, você amadurece, né? Então, para mim foi assim, foi muito bacana, né? Eu me senti assim muito honrado pelo convite, né? E eu estava ali em missão. Eu sempre entendo que quando é dado para você, você vai ministrar sobre isso, sobre um determinado assunto para o público X, você está numa missão de Deus. Né? Então, você vai falar da tua experiência com Deus, do teu conhecimento que tu tem de Deus a respeito do assunto, né? Você vai se ajudar, né? Se ajudar mesmo, procurar a se desenvolver. E, obviamente, essa questão, né? A questão dos filhos espirituais, né? Não é a mesma coisa, com certeza não é a mesma coisa que você ter um filho todo dia dentro de casa, mas você tem pessoas que tu ajuda, né? Que tu faz com que a pessoa cresça, que a pessoa se desenvolva, né? E é muito parecido, né? Porque uma das maiores características de um pai é ele dar o destino para o filho, ele ajudar, ele auxiliar, né? E isso foi muito bom para mim, né? E a primeira pergunta era como que você lida com essa questão das gerações, né? Depois a Giza já fala tudo. Eu aprendi a respeitar muito, né? E eu aprendi a me comunicar. Eu acho que a grande questão, e ela sempre falava para mim, Josias, tu não sabe falar, cara. Tu não sabe falar. Daí as pessoas entendem tudo errado do jeito que tu fala. É que teve uma época assim, tipo, ele ia falar uma coisa, eu como tenho mais vivência com ele, eu entendia o que ele quer dizer. Só que depende da forma que ele falava, as pessoas não entendiam e achavam que ele estava Sim, falando errando ou que ele estava querendo impor. Então, a forma como tu se comunica pode mudar totalmente a mensagem. E eu aprendi a falar, né? Lendo muito, aprendi como funciona, eu comecei a pesquisar como funciona essa questão das gerações. Porque isso não é só, todo mundo passa. Às vezes a questão, às vezes até da paternidade que foi falado ali, é porque você não sabe se comunicar direito com seu pai. Né? Ou o seu pai não sabe se comunicar direito com você. E tem que entender. Têm uma linguagem. É uma linguagem, é um outro tempo. Eles viveram em uma outra época. É completamente diferente o mundo que eles foram criados do mundo que você está. Tem as gerações diferentes. Você começa a estudar e quando você percebe como eles se comunicam, você começa a se comunicar como eles. Né? Não é que você está assim, inventando uma coisa ou tá. Não, você está conseguindo se comunicar, entendendo que se eu falar desse jeito vai ser entendido, se eu falar de outro jeito não vai ser entendido. Você chegar no nível, né? Você chega no nível, a mesma coisa eles chegam no nível. Então, o respeito, né? Porque, cara,
a pessoa... Nossa, agora o conhecimento é muito mais rápido, tu tem muita mais informação. Mas olha só o que foi construído por eles, né? A geração mais antiga. Eu preciso respeitar isso, né? Os marcos antigos, a Bíblia fala, né? Que a gente precisa respeitar isso, né? E era interessante que a nação de Israel, eles faziam, né? Eles faziam sempre os altares, né? Os memoriais. E eram os memoriais que lembrava a geração passada, da geração passada para a geração atual. Então sempre lembrava o que foi feito. Então isso quer dizer, sempre tem alguém que fez coisas que... Meu pai uma vez me falou uma frase que eu fiquei assim... eu fiquei até... Na época eu fiquei triste, depois eu entendi. Ele disse, nossa, mas como assim? Ele disse assim, meu filho, toda administração, talvez alguém já ministrou. Tudo que tu já tá pensando que agora nossa, eu descobri. Tem gente que já descobriu isso. Tem gente que já falou sobre isso. Cara, não há nada novo debaixo do sol. Quer dizer, a revelação para as pessoas vai ser diferente, obviamente. Para você vai ser impactante porque você está crescendo. Maneira de falar. A maneira de falar. Mas, cara... Um tema geral. O tema geral você vai ver. E você? Eu amo muito assim essa questão de conexão com gerações, porque eu muito cedo me expus às irmãs mais velhas, né? Então eu sempre aprendi muito com pessoas mais velhas e hoje nos jovens nós temos jovens que são mais velhas que eu e elas me honram, elas respeitam, elas me escutam. Então eu me sinto honrada por uma pessoa mais velha que eu, mais madura, com mais experiência, sentar para me ouvir. Então, eu me sinto muito honrada. E também gosto de honrar as pessoas. Eu acho que isso tudo se trata de honra, né? Honrar é dar preferência ao outro. Então, a gente não pode... Eu também trabalho com adolescentes, como você trabalha, tem adolescentes, às vezes tu pode aprender algo incrível que você não sabia com um adolescente. Então, tipo, a honra é isso, é tu não subestimar aquela pessoa que está na frente. Você mesmo, ser um exemplo. O Douglas, ele sempre... A gente conheceu o Douglas, ele tinha 16 anos. E ele veio assim, com aquela corda toda dele. Mas desde com os 16 anos, a gente já percebia um pastorzinho em você. Também. Né? Então, e quantas vezes nós paramos para ouvir ideias e coisas que vieram de você, entende? Então, honrar é não subestimar aquilo que a pessoa tem, porque quando a pessoa é filha de Deus, eu sempre gostei muito de ouvir a história de Samuel, né, que é na escola bíblica, a gente se criou muito em escola bíblica, né, as EBDs, e se falava muito dessas histórias, as clássicas da Bíblia, Samuel, né? Davi. Então, a gente ouvia a história de Samuel, que Samuel era um jovenzinho e Deus se revelava a ele. Então, ele trouxe instruções para Samuel que às vezes não traziam para Eli, que era o cara experiente lá, enfim. Então, a gente sempre teve esse entendimento. Idades não limitam a voz do Espírito. Então, Deus pode usar uma criança como pode usar um adolescente, um jovem. Deus pode trazer instruções divinas para independente da idade. Não existe idade para Deus. Não existe isso é uma limitação que nós colocamos. Deus não coloca isso. Então, acho que honra é isso, é você ser guiada pelo Espírito, ter o olhar que Deus tem em relação às pessoas. E daí você vai conseguir receber delas aquilo que elas têm. E em relação a tudo isso, como que funciona a questão da visão? Hoje nós sabemos que vocês são os líderes do Wave, né? E eu estou abaixo de vocês, no caso, na questão ministerial, então sou supervisionado por vocês. Sim. E é engraçado como o Espírito Santo, engraçado não, né? Você trabalha por propósito, obviamente. Mas o que ele, na mesma visão que ele dá para vocês, ele também veio na mesma linha para mim e para a liderança. Então, como que foi receber isso? Como que é você tratar essa questão dessa visão? Porque a gente sabe que tudo é uma grande engrenagem que o Espírito Santo quer fazer girar para que a igreja gire num todo, porque a igreja ela não pode andar sem uma visão, sem um propósito. Então, a nossa igreja ela tem uma visão, o Espírito Santo delega uma visão para vocês e vocês dissipam. Como que é para as pessoas entenderem como é necessário estar sensível para viver isso? Posso falar? Todos os anos, né, o nosso pastor, a Yahoo, eles têm esse costume que eu acho incrível, a maneira que é feita a gestão aqui. Algo que também me encantou e
e me motivou a estar aqui quando o pastor chamou para nós estarmos, antes mesmo de nós assumirmos o departamento, né? O pastor nos convidou para estarmos mais perto da liderança geral da igreja. E então, a maneira que eles conduziam as reuniões, eles sempre deixavam bem clara qual que era a visão para o ano e como eles gostariam de lidar com as coisas. A gente conseguiu entender qual é o coração da Rô e do Silvio. Eles mostram para nós o que eles querem, onde eles querem chegar, o que Deus trouxe para eles. Então, debaixo dessa visão que Deus orientou eles para o ano, nós trazemos a visão que Deus colocou com o público jovem, mas sem distanciar da visão que Deus colocou para a visão geral. Então, nós caminhamos debaixo de uma visão que já está estabelecida e nós, como posso dizer? Não só... Expandimos ela, mais, mas com a nossa linguagem. Colocamos mais detalhes, né? Com a linguagem para o jovem e com a linguagem que também é transmitida para o Wave Teens, né? Então, tipo, como essa questão do Espírito, nós procuramos ser guiados pelo Espírito, por isso essa conexão. Deus, às vezes depois a gente senta para se comunicar, mas as mesmas coisas que Deus falou conosco, falou com você. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está em todos. E é aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A visão da nossa igreja, Verbo da Vida, é iluminar a Serra Gaúcha, que muitas pessoas sejam encontradas por essa palavra da fé. E, para nós, a visão para o jovem, para o adolescente, é que eles também sejam iluminados, né, amor? Que eles possam alcançar a plena maturidade em Deus, que eles possam desenvolver, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que eles possam ser saudáveis, porque hoje nós estamos, principalmente, a gente conversa muito sobre isso, né, contigo, com a Ney, a questão do adolescente, os sentimentos deles muito, muito aflorados no sentido das emoções, de depressão, síndromes do pânico. Sim. E o jovem também, que às vezes o jovem tem dificuldade de ter um norte para onde vai, para que nasceu, para que a questão de propósito, né? Então, nós tentamos encaixar a necessidade do jovem, vocês, a necessidade do adolescente, mas debaixo de uma visão central, né? Como a gente implantou, né, a visão, a gente está debaixo da visão macro, né? E a gente entende que sem uma visão não tem como tu chegar a nenhum destino, né? Então, você pede a direção do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo vai assim mostrando, né, a curto, médio, longo prazo. Você anota, você escreve. Foi assim que a gente fez. A gente montou, né? Oramos, o Espírito Santo nos deu a direção e a gente começou a montar essa visão e começar a colocar ela em operação, né? Mostrando para o pastor, vai lá, vamos lá. Ele, por ele, vai. Né? Então, a gente começou a fazer isso, a mesma coisa, né? Deixamos vocês, né, no caso, né? Mas mostramos um macro da visão, né? E deixamos vocês livres, né? Ó, o que vocês assim vê e fechou, né? Claro que um público jovem é uma coisa, né? Eles estão em uma fase, o adolescente está em outra fase. Mas o Espírito Santo quer operar nos dois. Isso aí. E se vocês pudessem deixar uma palavra da maturidade que vocês têm hoje para Giz e Josias quando estavam começando, quando estavam dando os primeiros passos, o que falariam? Olha, não tem como voltar atrás, né? Mas se tinha uma coisa que eu falaria, né, e posso deixar isso para alguém ouvir, né? Se abrace mais nos processos, não tanto nos sonhos. Porque se tu foca só no sonho, você não consegue chegar. Porque para chegar no sonho tem processo, né? E talvez se eu tivesse, assim, me abraçado, mas claro que tudo tem um tempo, né? O tempo certo de Deus, né? Mas Deus já tinha uma visão, né? Deus já tinha algo estabelecido. Então a gente se alinha à visão de Deus quando nós começamos a fazer a nossa parte, né? E na época eu não tinha maturidade, obviamente. Então eu fiquei protelando muita coisa, né? E se eu pudesse falar, era essa frase. Assim, se abrace nos processos. Às vezes é ruim. Não, mas se abrace nos processos. Porque quando tu se abraça nos processos, o sonho chega. Eu me lembro que
na época lá, uma das coisas que Deus sempre me falava era a respeito do louvor, né? Então, eu escrevi uma música, a gente escreveu bastante música, na verdade, e gravamos um CD, um EP e tal. E eu me lembro que uma das músicas eu já cantei algumas vezes aqui, Tua Graça, né? Eu me lembro que quando eu escrevi, eu dizia assim, bah, Deus, como que eu queria que assim, a igreja cantasse junto, porque eu assistia muito Hillsong na época e via aquela igreja, né? Sempre assim, nossa, né? Adorando a Deus, né? E tal. Junto nisso, né? E aonde nós estávamos não era o costume, né? Essas canções mais congregacionais, né? Era mais outro, era um inário e mais era outro estilo, né? Então não tinha, e eu ficava assim. E eu me lembro que um dia eu vou cantar essa música. E eu cantei a música, assim. E foi a primeira vez que a igreja tinha cantado. Primeira vez, né? Que tava conhecendo a música. E eu tava cantando, né? E tava tua graça, foi tua graça. E começou assim, e a igreja começou a vir junto, assim. E eu disse, o que tá acontecendo? E a igreja vindo, assim. Eu me lembro que o Espírito Santo falou no meu ouvido. Tu lembra que quando você se abraça ao processo, eu cumpro? E aí, na hora, eu comecei a chorar, assim, porque ele cumpriu aquilo. Um desejo que eu tinha aconteceu. Mas por quê? Porque eu focava muito no sonho. Vai. Quando eu parei e comecei a focar no processo mesmo, né? Eu me preparar, né? A coisa aconteceu. E foi, assim, tão lindo aquele momento, assim. E, então, pra mim, eu falaria isso. Você, meu amor. Eu falaria Bem mais próximo. pra Giza de 10 anos atrás, para buscar mais sobre autoconhecimento, sabe? Hoje, tudo que a gente tem aprendido depois do rema e tudo mais, com esse entendimento que a gente precisa estar com cuidado tanto do nosso corpo, como da nossa alma, como da nossa mente, do nosso espírito. Se conhecer como a gente funciona, como os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, isso nos ajuda a ser líderes melhores, ajuda a compreender melhor as nossas ovelhinhas, né? Uhum. Porque tudo isso vai potencializar a forma com que você vai lidar contigo mesmo, reconhecer seus limites, né, até onde a gente consegue ir, e também auxiliar as pessoas de uma forma muito melhor. Né? Então, eu aconselharia a Giza a buscar autoconhecimento muito antes, né? E também a se expor mais aos processos, porque quando a gente é jovem, a gente não deixa de ser jovens, né? A gente tem 32 anos, mas a gente quer muito, a gente é muito ansioso para viver tudo logo, mas sem processos nada acontece. Tudo tem um processo, né? Então, a gente precisa acalmar, ser sensível à voz do Espírito, não ser precipitado, isso aí. E daqui para frente, o que querem fazer? Olha, a gente quer continuar cumprindo, né, a vontade de Deus na nossa vida, né, continuar assim amando as pessoas, continuar se doando para o reino de Deus, né, equilibradamente, obviamente, mas assim estar mesmo vivendo tudo aquilo que Deus disse, né? É o último tempo da igreja na terra, né? É o avivamento e eu quero fazer parte disso. Eu quero poder chegar depois para ele e dizer assim, ó, eu fiz tudo que tu escreveu no teu livro a respeito de mim, eu cumpri. Eu quero. Né? Então, eu quero isso. A gente gosta muito do sobrenatural, do mover do espírito, é algo que é a nossa veia. E nós temos uma veia muito de ativar pessoas, de quer ver a gente feliz, a gente realizado, é a gente poder contribuir com o propósito de Deus na vida de alguém. Ver o antes e o depois das pessoas. Não tem preço que pague. Você vê um jovem, um adolescente que chega assim sem perspectiva e você conseguir auxiliar ele a se descobrir em Deus, o seu potencial, sabe? E a gente já teve a oportunidade de acompanhar jovens que chegaram. Você é um exemplo disso. E ver assim, como que é lindo, como o evangelho é lindo, sabe? Então, assim, realmente o nosso desejo e conforme a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo as esferas onde os jovens são mais atacados, onde eles são mais ali bloqueados. E quanto mais a gente se expõe a isso, mais Deus vem nos dando estratégias para que
que eles possam logo se livrar, se libertar dessas correntes, enfim. E o nosso desejo é isso, é potencializar tudo aquilo que Deus já colocou no nosso coração, é levantar mais jovens. Nós estamos aqui na nossa cidade, é um exemplo, nós somos uma cidade de... Quase 600 mil, acho, tá? Já quase. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito aqui, na nossa cidade. E se nós somos filhos de Deus, eu entendo assim, nós pertencemos a um reino. Então, essa é a minha responsabilidade. Eu vou ser cobrada por aquilo que eu entreguei. Eu recebi algo de Deus e eu preciso exercer isso aqui na Terra, sabe? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade sobre nós. Não, eu tenho uma parcela de responsabilidade sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre o meu país. E é isso que eu e Josias sentimos, esse desejo de levantar jovens, de contribuir para que pessoas sejam livres, sejam completamente... Nós fomos muito libertos por essa palavra e nós queremos que, com a mesma visão que Deus trouxe para nossos pastores, libertar as pessoas, iluminar as pessoas, assim como nós fomos iluminados, né? Isso aí. E ver, assim, realmente a nossa nação sendo conhecida, não como a nação do carnaval, não como a nação do futebol, mas ser as pessoas dizendo, cara, o Brasil é a nação do avivamento, sabe? Eu quero isso. E o que tiver no nosso alcance para ver isso acontecer, nós vai fazer para acontecer. E qual que é a expectativa de vocês para esse novo tempo, aqui para a Igreja Verbo de Caxias? A gente está vivendo numa constante construção, né? E essa construção está, assim, cada vez mais acelerada, né? E a gente está vendo, assim, que Deus está acelerando processos, né? E a gente vai viver, a gente já está vivendo coisas muito grandiosas, a gente vai viver coisas muito maiores. Eu creio que nós vamos, sim, a parcela que cabe a nós como denominação Verbo da Vida, nós iremos cumprir. Né? Cada um tem o seu entendimento, tem entendimento de si, né? A respeito da responsabilidade que tem, e a gente vai viver. E, assim, a minha expectativa é que a igreja aqui não vai ter que fazer 6 cultos no domingo, entendeu? Que é muita gente que vai estar, assim, com sede, mas não só na igreja, mas, assim, as áreas da sociedade sendo tocadas pela igreja, né? A igreja, os membros, né? As pessoas, assim, invadindo mesmo, né? Todas as esferas da sociedade com aquilo que Deus entregou, o seu potencial, né? Sabendo que é filho de Deus e que está ali para iluminar, né? Que ele é sal e ele é luz da terra, né? Então, ele vai liberar aquilo que ele nasceu para ser. Então, a minha expectativa é que cada vez essa construção vai ser muito mais sólida, né? E a gente tem uma palavra extraordinária que traz uma solidez muito grande. E nós precisamos agora liberar isso sobre pessoas, né? A gente crê que avivamento ele está associado a muitas coisas. Avivamento está associado a arrependimento, avivamento está associado à salvação, avivamento está associado a auxílio. Então, eu creio que esse grande avivamento que a nossa igreja está começando a viver vai impactar de alguma forma a nossa cidade. A gente, pessoas avivadas vão ter mais desejo de servir lá fora, de ganhar almas, de ajudar os necessitados, e de alguma forma vai impactar a cultura da nossa cidade, vai impactar tudo. Tudo é impactado quando o avivamento chega, né? A economia, os irmãos nos departamentos públicos, aonde um cristão estiver cheio do Espírito Santo, alguma coisa tem que acontecer. Então, eu creio que a nossa igreja, aquilo que Deus prometeu, a gente vem recebendo muitas palavras, nossos pastores vêm recebendo muitas direções de influências, de áreas de influência que a nossa igreja vai ter, e a gente está muito empolgado para isso, e assim, grato, sabe? Um sentimento que eu posso dizer, eu e José estávamos comentando ontem isso em casa, que é um privilégio, que é uma gratidão a gente estar numa igreja, um ambiente assim saudável, sabe? Onde realmente a gente está num solo fértil, que você tem certeza que você vai plantar e você vai colher, sabe? Que é um ambiente saudável para crescer, para desenvolver, para gerar, para tudo. Então, nós somos muito gratos e privilegiados por estar nessa igreja, estar debaixo dessa liderança que nós estamos e poder contribuir de alguma forma. Estamos chegando no final do nosso podcast.
uma palavra final, né, pastoral de vocês, assim, de repente alguma coisa que o Espírito Santo está borbulhando em vocês para vocês entregar para alguém aí. Olhar para a câmera. Viva intensamente aquilo que Deus está falando a você. Não é tempo de você ficar murmurando, se vitimando, né? Sendo uma vítima. Não é tempo. Você é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. E aquilo que você nasceu para fazer, você precisa fazer. Sabe por quê? Porque você só é feliz, você só é realizado, completo, quando você vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vive intensamente isso. Se entregue intensamente ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele nos conduz ao lugar certo, na hora certa, no tempo certo. E ele irá fazer muitas coisas através de ti. Ele conta, sim, com você. Então, viva isso intensamente. E você vai ser feliz, muito feliz. Eu li recentemente o livro Igreja Triunfante. E me impactou muito, porque muitos de nós vivemos de etapas da nossa vida que nós éramos somente igrejas militantes. Nós estávamos sempre naquela guerra, naquela batalha, naquela luta que parece que não quer vencer. Mas nós somos igreja triunfante, né? Porque o nosso rei, o nosso general de todas as batalhas, ele já venceu todas as batalhas. Então, que nós possamos nos posicionar nessa igreja que nós somos, igreja triunfante. E tudo o que vier pela frente vai sucumbir, né? Porque a nossa mentalidade é a mentalidade de vitória, a mentalidade de triunfo. Então, eu declaro a você que está aí nos assistindo hoje que você possa ser vitorioso em tudo que você fizer, né? Nós somos filhos do rei, sabe? Essa mentalidade precisa estar constantemente sendo enxertada em nós. Nós somos filhos do rei, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. Toda sorte de bênçãos está sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração. O melhor de Deus é para nós, é para os filhos. Então, a gente tem que tomar posse disso e encarar qualquer circunstância da vida com esse pensamento, com esse sentimento. Isso aí. Legal. Gente, eu queria agradecer a você que está nos assistindo por todo esse período de tempo, né? Não deixe de curtir aqui o vídeo, de conferir a inscrição, ativar o sininho. Mas antes de finalizar, eu queria fazer aqui uma recomendação para você que está nos assistindo, que é o livro do Kenneth W. Hagin, é o filho do Kenneth Hagin, que o título do livro é o seguinte: A Maior Glória de Deus, trazendo avivamento para esta geração. Esse é um livro para você que é inconformado. Se você está na sua congregação, seja aqui Verbo da Vida ou é de outra igreja, está nos assistindo e ouvindo, esse livro vai ativar coisas em vocês que vai fazer com que você tenha uma visão diferente de como agir, de como tomar decisões. Às vezes, como o Josias falou, você quer falar e agir, mas de repente, por estar em um nível de imaturidade, isso pode te prejudicar. Esse livro vai trazer uma clareza espiritual sobre a sua vida. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos o podcast Fale Fé. Tamo junto. Valeu!